Olá, meu nome é Renata Amaral, sou sócia responsável pela área de meio ambiente e sustentabilidade do escritório Trint Ross Watanabe Advogados. E eu quero agradecer primeiro a oportunidade que a Fenaló está nos dando de estar aqui conversando com você sobre um tema que está super na mídia, em todos os holofotes. Se fala muito em ESG, em sustentabilidade, nos desafios, e nas oportunidades decorrentes desse tema. E eu estou muito honrada em ter comigo aqui nesse bate-papo hoje a Cristiana Lapa. A Cris é uma parceira, já uma amiga de muitos anos, é uma advogada admirável, que tem um olhar do negócio, um olhar prático, de vanguarda. E, além disso, ela é um exemplo, porque ela também traz essa posição feminina, né, num ambiente que até pouco tempo atrás era todo dominado, né, por homens, e agora as mulheres vêm colocando a sua presença forte também. A Cris, ela é vice-presidente jurídica da Braskem, e nós vamos conversar então sobre a atuação do jurídico nos desafios que a Braskem tem vivido em termos de sustentabilidade, também como a empresa tem se comportado e tem atuado, né, com esses novos desafios e com as oportunidades que advêm, desse novo mindset, né, de uma forma nova de atuar, e de pensar no mundo corporativo. Então, Cris, muito obrigada, é um enorme prazer estar aqui com você. Obrigada, Rê, obrigada muitíssimo pelo convite. É um prazer falar de um tema como esse, especialmente com você, que tem nos acompanhado, né, o Trent Rossi, mais e especificamente você, com todo o seu time, tem nos acompanhado em diversas questões a respeito desse tema dentro da Braskem. Então, é uma parceria já antiga. Então, para mim, realmente foi um prazer ter recebido esse convite para a gente fazer esse bate-papo. Espero que eu consiga contribuir. E parabenizo a Fenaló por colocar esse tema na pauta, que é um tema que merece atenção cada vez mais dos jurídicos. E agora, né? Como é que os jurídicos vão atuar e trabalhar próximo do negócio para discutir esses temas? A gente vai ter que tirar um pouco o chapeuzinho jurídico e colocar também o chapéu do negócio. Então, eu acho que é um desafio interessantíssimo para todos nós do mundo jurídico, né? Joia, E Cris, como obrigada. sociedade, né? E como sociedade, é verdade. Talvez a gente possa começar, falando um pouco de um processo que a Braskem está vivendo, que é um processo que talvez a gente possa chamar de auditoria de compliance, jurídico-ambiental, talvez até social, que vem, então, levantando, né, prioridades internas, temas prioritários, analisando a atuação da empresa nesses temas e propondo para o Conselho de Administração, né, uma forma de endereçamento, eventualmente apenas confirmando as medidas que vêm sendo tomadas até o momento, em alguns momentos, em alguns casos, complementando, né, e aprimorando o que vem sendo adotado até agora, e depois com todo um processo de monitoramento dessas medidas. E a gente tem visto que o jurídico tem uma função especialíssima, né, dentro desse levantamento de prioridades e depois da atuação em cima dessas conclusões. Então, se puder contar um pouco para nós como foi esse processo, a ideia, né, do surgimento dessa espécie de auditoria e como tem sido internamente esse processo de interação entre o jurídico e as outras áreas de governança da empresa. Excelente pergunta, Rê, excelente colocação. Agradeço você trazer esse ponto, porque esse tem sido um projeto que tem tido um envolvimento do nascimento entre jurídico e a área de negócio, né, a área técnica, voltada principalmente para a questão de SSMA, de saúde, segurança e meio ambiente. Então, é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque ele nasce com o jurídico, ele nasce junto, né? Desde a tomada de decisão de temos que mapear esses riscos, temos que mapear riscos socioambientais para ter certeza de que a gente está enxergando tudo dentro da companhia. A Braskem é uma indústria petroquímica, então, como indústria, tem que ter
toda a atenção no que diz respeito a questões ambientais, questões sociais também, e aí o trabalho a gente está fazendo todo o possível, a gente está fazendo melhor, a gente está mapeando tudo, e aí foi decidido, se discutiu, levou-se o tema, inclusive, para o Conselho de Administração da Braskem, para mostrar o quanto é um tema que realmente está sendo cuidado com um olhar muito próximo, com muita responsabilidade por parte da empresa. Ele está nas metas e no acompanhamento direto do líder de negócio, do presidente da companhia, né? E também na minha responsabilidade junto com a área de negócio, como metas mesmo, um objetivo que a gente tem que cumprir, né? Ter um olhar muito responsável. Então, a gente decidiu, tinha já um mapeamento, é claro, a empresa sempre teve um olhar muito atento há muitos anos, e como tem que ser, ela busca a excelência nas questões ambientais, de saúde e segurança, é uma meta da companhia há muitos anos, desde que eu entrei na companhia há 14 anos, 15 anos, já era, né, isso está no DNA mesmo da empresa, mas a gente decidiu, bom, vamos fazer um olhar mais atento, a gente tem um mapeamento, vamos trazer o olhar externo, e que aí foi muito interessante o trabalho que a gente decidiu fazer, de contratar uma empresa ambiental especializada para falar, olha, eu tenho diversas empresas aqui, eu tenho esses temas que eu venho fazendo isso, esse é o assunto que a gente tem mapeado, a gente vem conduzido dessa forma, com assessorias de outras empresas, inclusive, e de alguns escritórios de advocacia. E aí a gente falou, bom, vamos trazer alguém, um olhar externo, um olhar crítico para isso, técnico e jurídico. E o jurídico, a gente convidou vocês, né? Como você sabe, vocês têm dado um apoio fundamental, excelente, trazendo inclusive o olhar do que está acontecendo com outras empresas, com outras cases que vocês lidam. Isso é muito importante para a gente ter essa oxigenação também, vinda do mercado e das questões jurídicas, né? Vocês estão sempre atualizados. Então, foi um trabalho, vem sendo um trabalho construído em conjunto, totalmente linkado entre jurídico, com esse apoio externo, jurídico externo, e uma empresa especializada. Então, tem sido muito rico, porque a troca, desde o mapeamento dos riscos, a avaliação do que vem sendo feito, é feito em conjunto, ao mesmo tempo, com o olhar jurídico e com o olhar técnico. A gente não fez como em alguns casos acontece, o técnico vai aqui, faz a avaliação e depois a gente passa para o jurídico para dar uma olhada. Você perde muito nesse fluxo, você perde a discussão, né? Ou vai ter que retomar a discussão como um todo. Então, a gente decidiu que ia fazer isso de uma forma integrada, e vem dando muito certo. Conseguimos fazer um trabalho de mapeamento, de avaliação, de tomada de decisões se tinham melhorias a serem implementadas ou se não tinham melhorias a serem implementadas, e isso vem sendo acompanhado junto pelo Conselho de Administração para que essas metas, essas melhorias que estão sendo propostas sejam efetivamente implementadas, e a ideia é seguir nesse processo, para que a gente mapeie eventualmente novos riscos que não estejam abarcados nessa primeira etapa do projeto, que possam vir a ser incluídos. Então, eu tenho a dizer que realmente esse é um projeto que mostra bem o que o jurídico pode fazer no tema ESG, né? Claramente, é um trabalho construído em conjunto, lado a lado, e levando para a alta administração da companhia e contribuindo com os inputs. Então, o jurídico está lá na posição passiva, dizer, olha, eu tenho que, não, mas isso não virou um contencioso ainda, isso não é um problema? Não, a discussão, ela é de tudo, da prevenção do tema até uma solução futura, se é um tema que esteja em contencioso, em andamento. Então, tem sido uma experiência riquíssima, claramente, para a equipe jurídica, né, da Braskem, trabalhando junto com vocês, trabalhando junto com essas consultorias ambientais, e tendo os inputs também do conselho, tendo outros inputs e oxigenando realmente o tema. Então, eu acho que essa, para mim, é uma das experiências das mais ricas na demonstração do quanto o jurídico pode fazer parte e deve fazer parte desses processos. Eu acho que você toca, Cris, num ponto muito interessante, que é
os inputs que a gente também recebe do conselho de administração, né? Uhum. Às vezes fica muito essa preocupação de temos que levar informações, temos que cientificar o conselho, mas também são pessoas que trazem para esse processo um olhar muito rico e que a partir daquela discussão a gente acaba retomando temas, esclarecendo outras questões e verificando formas de monitoramento. Um ponto também que eu acho muito interessante na tua fala é como essa iniciativa está alinhada com o que se fala hoje de mais moderno em SG, que é o fato de que o E e o S, eles não existem sem o G subjacente, né? Não adianta eu querer falar em questões ambientais e sociais se eu não tenho uma governança estruturada que vai fazer com que esses dois temas tenham relevância e sejam observados dentro da empresa, né? Então, até se questiona se essa sigla deveria ser realmente ESG, porque na verdade são pilares diferentes, né? Dois pilares são mais materiais e a governança está como a forma de fazer com que as políticas ambientais e sociais funcionem. E um outro, acho que faria uma outra, ressaltaria também um aspecto que é esse exercício da priorização, que eu acho muito interessante nesse projeto, porque quando a gente conversa com os clientes sobre questões de sustentabilidade, é um tema tão amplo que muitas vezes as empresas não sabem nem por onde começar a atacar, né? Então, o jurídico também, ele se vê sobrecarregado com um leque enorme de questões e tendo que ser sustentável, seguir as políticas de sustentabilidade da empresa. Bom, mas por onde começamos, né? Quais são os riscos mais relevantes? Então, esse exercício de priorização, acho que foi um aprendizado também para nós, conjunto com vocês, que foi muito interessante, junto com a consultoria, que trouxe essas ferramentas de administração, como você falou, muito, acho que muito úteis e práticas, né, que podem, sem falar na evidência interna que se gera para fins de futuras demandas, de que houve uma análise, né, houve uma consideração cuidadosa dos casos e uma decisão consciente tomada no sentido de adotar determinadas medidas que, sob o aspecto do dever de diligência e tudo mais, é fundamental. Exato, concordo. Joia. Ótimo. Fiz, acho que um outro ponto é a questão do caso de Alagoas, né? A gente sabe que esse é um tema que esteve muito na mídia, volta e meia ainda é discutido, é um tema que ganhou uma dimensão no momento em que havia uma potencial venda da Braskem, e isso trouxe ainda mais atenção para o tema. A gente sabe também que esses grandes casos, eles trazem um aprendizado importante para a empresa e também para as autoridades, porque muitas vezes as próprias autoridades não estão acostumadas a lidar com essas questões, muito menos autoridades municipais, né? Então, acho que conta um pouco para a gente os aprendizados de vocês e como tem sido, né, lidar com essa questão sensível. Você colocou bem a sua última frase, é uma questão sensível, né? É uma questão que envolve comunidade, envolve pessoas, então, assim, para quem talvez não esteja a par do que a gente está falando no caso de Alagoas, tem uma situação que surgiu em alguns bairros ali na região de Maceió, próximo da onde tinha algumas atividades da Braskem, que geraram alguns tremores de terra, alguns deslocamentos, e aí, por medida de segurança, de prevenção, se decidiu retirar as pessoas de determinada área para garantir a segurança de todo mundo. Então, você está falando de vida das pessoas, das residências, onde elas moram, fazer realocação. É um processo efetivamente complexo, que tem que ser feito com muito cuidado e com muita atenção às pessoas, efetivamente, né? A questão de avaliação, de responsabilidade, inclusive das causas, é um processo complexo que ainda segue em estudos, segue em análises, porque a gente está falando de fenômeno geológico, o fenômeno geológico é extremamente complexo, com muitos técnicos do ponto de vista de matérias mesmo, de geologia, de matérias ambientais, para se entender exatamente o fenômeno.
Mas o fato é que a Braskem, independentemente da finalização de todos esses estudos, de todas essas avaliações, que levariam tempo, porque leva tempo, porque é natural do processo técnico, esses estudos, tomou a decisão e fez um acordo com as autoridades que, dentro de uma medida de prevenção, na ótica de que o mais importante era zelar pela segurança das pessoas, tomou então a decisão de tirar essas pessoas desse local, apoiar no processo de realocação dessas pessoas, indenizando elas pelas casas que elas estavam deixando e permitindo que elas reiniciem, né, a sua vida em outras localidades com uma garantia de segurança. Então, imagina o nível, a complexidade disso, porque se a gente falar em números, para você ter ideia, eu até peguei algumas informações aqui, a gente está falando de uma realocação de mais de 11 mil famílias, o que representa mais ou menos 35 mil pessoas, né, que já foram feitas, tá? Ainda segue um pouco, mas esse número já está praticamente no número máximo dele, né? Essas pessoas até hoje, dentro desse processo que a gente teve que criar de compensação, para garantir que o pagamento seja o mais rápido possível, para permitir que a pessoa siga adiante, mais de 6 mil compensações, e tem 4 mil que estão no fluxo, que já tem as propostas e que está aí no trâmite para a gente ter a compensação rápida, ou seja, praticamente todas as famílias que foram realocadas estão já dentro desse fluxo de compensação. Então, se você olha esse número, dá uma ideia da grandiosidade, da complexidade de um projeto como esse. A gente tem hoje 14 advogados internos exclusivamente para esse case de Alagoas, cuidando somente dessa temática. E isso estou falando dos internos, sem falar os parceiros. Quando a gente vai olhar mesmo para o case, ele tem 90 pessoas dentro, né, com os técnicos e advogados, e se a gente for olhar os prestadores de serviço, que vão desde assistentes sociais, a técnicos, assessores, pessoas que estão fazendo as avaliações, e advogados externos, a gente está falando de 1.100 pessoas. Então, é um projeto realmente muito grande e que trouxe muito aprendizado para o jurídico. Eu costumo dizer que é quando o jurídico teve que se transformar, sempre tem aquela visão, né? O jurídico, o departamento de jurídico, advogado não tem coração, advogado não tem essa fala que a gente ouve. E eu falo, eu brinco, não, aqui é quando a gente teve que mostrar que o jurídico tem sim coração, o jurídico está sim atento a todos os temas que envolvem essas pessoas que estão envolvidas nessa questão, nesse processo de realocação, e a gente teve que trocar o chapéu não era mais só o chapéu da discussão jurídica, da segurança jurídica, mas colocar o chapéu da comunidade, como atuar, como lidar com esse número de pessoas, e aí, quando a gente fala em números, para você ter ideia, esse projeto, além do apoio ao processo de mudança mesmo, de tirar as pessoas naquela localidade, isso tudo passa também com o envolvimento do jurídico. Tem a questão do apoio psicológico, que foi criado com mais de 10 mil atendimentos que teve nesse período, o apoio financeiro e aquele inicial de aluguel para as pessoas poderem se manter até que venha a compensação, e o apoio animal. A gente às vezes não pensa, né? A gente tem que pensar até nisso, os animais que estão naquela localidade, como tratar, como cuidar. E esse, que a gente chama de PCF, que é o Programa de Compensação Financeira, acabou ganhando esse nome, mas Realocação e Compensação Financeira, ele tem um envolvimento direto do jurídico, tem uma pessoa do jurídico que vem liderando muito proximamente esse projeto, e aí é que eu falo que teve que tirar o chapéuzinho ali de advogado para uma outra dimensão, ele tem que ter um olhar humano, ele tem que apoiar as pessoas, tem que entender o que as pessoas estão pleiteando, quais são as necessidades, buscar acelerar na medida do possível dentro de questões de documentais que surgem, o processo, buscar até orientar quando a pessoa precisa, inclusive, de um apoio extra, um apoio adicional, psicológico, se for, e tudo isso ainda no meio da pandemia. Imagina o que não foi isso, porque começou ainda, tinha toda uma área que foi montada, uma área muito bem estruturada, muito bem organizada, com espaço físico organizado, amplo, arejado para atender a população, mas surgiu a pandemia, e aí a gente ficou num imbróglio. Bom, eu tenho uma questão de saúde, eu não posso ir, como é que eu vou fazer? A gente teve que respirar, navegar isso, e fizemos os atendimentos online, tivemos que nos adaptar com diversas, na casa de milhares de reuniões,
para fazer todos esses atendimentos, e tudo isso num espaço muito curto, de curva de aprendizado, estou falando para você de um ano. Então, assim, não é que houve um tempo de maturação. Quando a gente foi vendo, inclusive os advogados que estavam alocados nesse projeto foram rapidamente alocados. Teve essa pessoa que eu comentei, que inclusive vem liderando o projeto nessa frente, ele, de um dia para o outro, a gente falou, olha, a gente vai ter que tomar essas medidas de prevenção, a gente precisa colocar isso em prática rapidamente. No dia seguinte, ele já estava cuidando de contratos e passou a cuidar de um outro tema totalmente diferente. E, claro, nossos parceiros com todo o apoio, dos parceiros externos, dando as contribuições de experiências já vividas, mas tem uma parte da experiência que é muito própria do que da Braskem, que não tem como você capturar em outras experiências, e a gente teve que desenhar isso, se preparar para isso, e eu tenho muito orgulho desse projeto, dentro de um contexto, que é um contexto difícil, é um contexto sensível, obviamente, e reconhecendo isso o tempo todo, e justamente por reconhecer isso, é que eu tenho orgulho no fato da gente ter conseguido se adequar a essa realidade, mudado esse chapéu e ter esse olhar humano, e participar do jurídico, participar inclusive do processo decisório ali, de que era preciso fazer esse movimento de prevenção, era preciso fazer, porque tinha um descolamento do tempo das análises técnicas e tudo mais, mas tinha ali uma necessidade mais premente que tinha que ser implementada. Então, o jurídico fez parte desse processo de decisão, contribuiu, influenciou, e aí que mostra, de novo, eu acho que é outro caso de uma influência realmente de um trabalho jurídico, né, buscando estar próximo de quando uma crise se impõe, uma crise que se estabelece, uma situação que a empresa tem que lidar, e se mover para poder fazer isso acontecer. Então, é um bom ponto que você está levantando, porque esse realmente é um projeto que mostra muito o quanto o jurídico pode trabalhar nessa questão social e também, né? E mais uma vez, Cris, você toca num tema que se fala muito quando se trata de sustentabilidade ESG, que essas políticas, elas vão além do que está determinado na lei, né? É fazer o que é certo, é a boa prática. Então, certamente, vocês lidando com a comunidade, numa situação assim, o jurídico tem que se, de certa forma, se desvincular da lei estrita e passar a entender o que é importante naquele momento, o que é certo, o que é ético, e o que também é importante sob o enfoque reputacional, né, da Sem dúvida. empresa. Então, é uma outra visão que eu acho que você coloca muito bem quando vocês têm que ter coração, vocês têm que tirar o chapéu, vestir outro, né? A gente teve isso, me faz lembrar um caso que não tem nenhuma relação com esse fato em si, mas que também trata da questão reputacional, que eu acho muito interessante. Nós recebemos uma consulta há um tempo atrás de uma grande empresa de moda, de luxo, e há uma prática nesse mercado de incinerar as coleções passadas. Eu, na verdade, nem sabia, fiquei sabendo quando veio essa consulta. E aí havia uma discussão, porque aí isso começou se tornou um problema reputacional, essa incineração das roupas, e aí a discussão veio sobre se a empresa era obrigada a reciclar ou reutilizar, se ela não poderia, de acordo com a lei, incinerar as coleções. E aí a conclusão que se chega é que, bom, pode haver algumas teorias sobre a obrigação ou não, já que a nossa lei, a nossa política nacional de resíduos sólidos fala em reutilizar, reciclar e tal, mas na verdade existe uma questão muito maior que é o que é certo, né? O que Exato. é ético, o que é reputacionalmente aceito, então até que ponto, enfim, incinerar uma montanha de roupas, calçados e bolsas, quando a gente tem uma situação aí de economia circular e uma nova, né, mentalidade com relação a isso, é uma questão legal ou é uma questão reputacional, né? Então, a gente tem aí alguns temas bem interessantes em torno disso. E aí, Cris, antes de nós encerrarmos, eu queria falar um pouco sobre as metas, né, da Braskem. A Braskem é uma empresa de vanguarda, trouxe aí
recentemente metas voltadas para os mais diversos aspectos, né? Questões de economia circular, questões de economia de carbono, desenvolvimento de comunidades locais. Então, fala um pouquinho para a gente. Eu acho que uma coisa interessante da Braskem é que a gente está falando de uma multinacional brasileira, né? Então, não são Isso. políticas que chegam de fora e que todo mundo tem que, de certa forma, aceitar ou se adaptar, né? Não, vocês estão criando isso dentro de casa. Então, se puder aqui, para a gente finalizar, contar um pouco dessa experiência, acho que é muito rica também. Com prazer, contar um pouco disso é um prazer quanto integrante da Braskem, e é como você disse, é uma multinacional brasileira, então as discussões não vieram impostas, a gente está simplesmente cumprindo o que foi estabelecido numa dada localidade, né? A gente tem construído, está atento com o que está acontecendo ao redor, o que o mundo precisa, o que a sociedade precisa, então dá um orgulho enquanto integrante, enquanto cidadã, né? O tema da sustentabilidade é um tema que está posto, não adianta a gente ignorá-lo, a sociedade vai ter que aprender como lidar com ele, as empresas vão ter que aprender como lidar com ele, as autoridades também vão ter que aprender, então é um processo que requer cada vez mais atenção. E ano passado a Braskem saiu com compromissos relacionados à sustentabilidade, então um compromisso de carbono neutro até 2050, com uma redução de 15% até 2030. Tudo isso vai requerer um desenvolvimento tecnológico importante da companhia. É claro que a companhia já tinha dentro das suas compromissos e responsabilidades a questão da eficiência energética, eficiência com relação à utilização de água, aos ecoindicadores, de uma forma geral, isso já faz parte da pauta da companhia há longo tempo, mas agora ela assumiu esse compromisso público e, para isso, ela vai ter que investir, vai ter que buscar soluções tecnológicas para essa nova realidade. Então, isso gera um empenho muito grande da empresa nesse trabalho, é muito próximo à questão da tecnologia, de desenvolvimento, propriedade intelectual, buscar parceiros, porque a Braskem não tem todas as formas, eu acho que é um tema que o mundo todo, a sociedade toda, as empresas estão todas girando, e aí tem um pouco de aprendizado que você vai ter com um parceiro, com outro, para poder buscar esse caminho não é um caminho isolado de uma empresa, a parceria vai ser inevitável, então a gente vai ter que aprender também a trabalhar cada vez mais em parceria para atingir essa meta, esse resultado, que é um compromisso voluntário da empresa. E além desse compromisso com relação ao carbono neutro, também no tema da reciclagem, a Braskem produz, além da química, produtos químicos, ela também produz as resinas plásticas, né, as resinas termoplásticas, que são plástico, que é a base de tudo que a gente precisa utilizar, o nosso computador, às vezes a nossa mesa, a gente não tem ideia de o tanto de coisa que tem plástico, seu fone de ouvido Plástico. aí, ele é de plástico, a gente pensa muito em embalagem, mas vai muito além disso, também a embalagem com proporcionando que o alimento seja guardado de uma forma segura, entregue para as pessoas, então a química e o plástico para melhorar a vida das pessoas. As Mas nossas dentro desse vacinas, né? Nossas as nossas vacinas vacinas, vendendo plástico. exatamente, assim, a pandemia mostrou muito o quanto a questão do plástico ela é importante, inclusive, para a segurança, né, das pessoas, a vacina, a seringa, até a máscara que se usa, que vem ali do produto químico, tem a questão do plástico ali dentro, então, assim, o descartável que se tornou extremamente necessário nesse momento de pandemia. Agora, existe a questão do resíduo plástico, que é uma temática importante, que está posta pela sociedade, que a Braskem quer fazer parte da solução desse processo. Então, ela construiu metas, já vinha antes, buscando, olhando, tendo um olhar com relação a isso, para ver como fazer parte desse processo, e agora ela assumiu metas para ter até 2030 um determinado volume, depois até 2050 um volume ainda maior, de resinas recicladas disponíveis em toneladas, né, para colocar no mercado, permitir, então, o acesso. Para isso, é um processo complexo também, porque você tem que coletar o lixo, a sociedade tem que participar desse processo, precisa de parceiros para que
essa coleta aconteça. Então, de novo, a questão da parceria precisa do desenvolvimento tecnológico, que você tem duas formas de reciclagem. Você pode ter a reciclagem mecânica, que você pega aquela resina, lava, pica e cria de novo e vai reutilizar, como você pode ter a química, que você faz voltar de novo até para o processo industrial, como se fosse uma nova matéria-prima para você colocar e gerar resina. E para isso, o desenvolvimento tecnológico que a gente vai ter que fazer, né? Então, é muito rico, fora as questões de diversidade. A Braskem já foi reconhecida como a melhor empresa que mais estimula a diversidade de mulheres para se trabalhar. Então, eu tenho um super orgulho desse tema, não podia deixar de comentar. Então, são muitos temas. E aí, onde que está o jurídico dentro disso, né? Para eu chegar aqui ao final, porque eu sei que a gente tem que concluir essa nossa conversa, que está muito boa, mas ela Tá boa mesmo. tem que acabar. A gente, infelizmente, tem que encerrar. Mas aí, o jurídico, eu busquei discutindo, comecei a refletir, não, o jurídico precisa estar cada vez mais próximo desse processo de decisão, o olhar do regulatório do que está acontecendo no mundo, só que é super transversal esse tema. Então, você vai envolver gente da área de governança, do jurídico, a área financeira vai participar, a área, os advogados ambientais vão participar, tem as cláusulas contratuais, que vai ter o envolvimento da área comercial. Então, é absolutamente transversal. Então, eu indiquei uma pessoa dentro do jurídico para ser responsável, para ter esse olhar do ESG, estando muito próximo ali com a pessoa responsável por relações com investidores, que está com esse olhar de mercado. Braskem, inclusive, fez um ESG Day e trouxe todas essas metas, todos esses temas, todas as ações de Braskem para o mercado. Foi super interessante, super bem recebido. E vamos criar um grupo, uma espécie de squad com todos os... a gente está em processo aí de construção justamente disso, essa pessoa já está cuidando, né, da equipe, a Cris, e a gente vai ter transversalidade, pessoas de diversas áreas indicadas para ter o pensamento ESG, para buscar o que está acontecendo no mercado, para ter um olhar atento sobre todas essas dimensões. Então, esse aí é o nosso novo projeto, que é para estar aderente com essa questão tão importante que é ESG, e que a Braskem está empenhada em participar e o jurídico está empenhado em contribuir. Cris, muito obrigada. É sempre, como eu falei no início, muito inspirador conversar contigo, a tua atuação maravilhosa dentro da Braskem e da nossa comunidade aqui jurídica. Eu encerro, então, agradecendo também a Fenaló pela oportunidade e até mais. Até mais. Agradeço.